palavra, não existe fórmula mágica. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé ela vem por ouvir, e ouvir pela palavra. Então é necessário você parar, dar atenção à palavra de Deus. Na palavra de Deus tem tudo aquilo que você precisa. Nós estamos aqui com a segunda carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo é o 5, versículo 17 em diante. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Paulo diz assim, o Espírito Santo falando por Paulo, né? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Será que a nossa família está vendo isso em nós? Porque estamos na igreja, mas talvez somos os mesmos, né? Diante de conhecer a Cristo dentro de casa. Então, a nossa oração começa a ser improdutiva. A nossa oração, a sua oração não está tendo o resultado. Você diz, mas será que eu estou orando errado? Às vezes não, você está orando certo. Mas o testemunho tem que ser dado à família. A família deve notar que estamos em Cristo. Eu costumo usar um jogo de palavras que alguém diz assim, eu sei que você é você, mas parece que você não é mais você. Parece que você é um outro você. Deu para entender? É exatamente isso que o marido tem que ver na esposa. Ele comenta até com um amigo, rapaz, minha mulher está na igreja, eu não gostei muito não, mas ela está diferente, aquela mulher geniosa, ciumenta, briguenta, acabou. Ou ela diz, meu marido está na igreja, eu nem gostei, mas ele não é mais aquele homem estúpido não, aquela pessoa mudou. Ele está mais até com as crianças, até as pessoas começam a notar. Não é mais aquela pessoa, vamos dizer, insegura, aquela pessoa segura. As pessoas devem notar isso em nós. É muito importante as pessoas perceberem. Nós somos chamados para isso. A Bíblia fala agora no versículo 18 assim, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo e nos deu a palavra da reconciliação. Nós não temos a palavra da condenação para ficar condenando as pessoas, entenda? Porque nós somos de Jesus agora, olhamos para aquele que bebe, é um pinguço, o outro é um drogado, o outro se prostitui. Não, pelo contrário, o missionário R. Soares deu numa mensagem, eu peguei e estava falando, as pessoas estão no erro, estão no pecado, nós temos que amá-las mais ainda. Para elas verem o nosso amor, que não é nosso, é de Cristo por elas. Veja o versículo 19 como é forte. Ele diz assim, o 19, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da imputar é atribuir, não ficar atribuindo pecado para eles. Não, você faz isso, faz aquilo. Não. Nós temos que mostrar o que Deus fez conosco, o que Deus está fazendo em nós, o que Deus está fazendo na nossa vida. As pessoas devem perceber isso, as pessoas devem notar isso. No livro de Marcos, capítulo 5, a Bíblia Sagrada mostra assim, algo muito importante. Marcos capítulo 5, versículo 18. Esse homem, ele era possuído por uma legião de demônios, é o Gadareno. E ele teve um encontro com Jesus. Jesus foi lá naquela região e o homem saiu dos sepulcros, todo agitado lá, veio, adorou Jesus de longe. Que temos nós contigo, Jesus Nazaré, veio se atormentar. Aí Jesus expulsou os demônios que entraram nos porcos. Os porcos se jogaram no despenhadeiro, os porcos se mataram, né? E aí os homens da cidade não entenderam aquilo, não compreenderam, de vez ficarem felizes com a libertação, porque eles conheciam aquele homem. Não, saia daqui que não queremos, porque eles tiveram a perda dos porcos. Mas não é isso. É porque quem contou para eles o que tinha acontecido com aquele homem foram os porqueiros. Os porqueiros distorcem, mudam tudo, entenda? O que eles dizem? Esse negócio de igreja é lavar cerebral, é dar dinheiro para pastor. Quem não ouviu isso? Eu digo, eu não cheguei na igreja com o microfone na mão, não. Cheguei na igreja e passei o mesmo processo, entenda bem, de cura, de libertação, de batismo e tudo. E, pessoal, quando eu falei, então, que ia para o ministério, eu sempre que o pessoal parente da minha mãe desdenhou, debochou e tudo, né? É assim, é normal, entendeu? Porque são os porqueiros que distorcem tudo. Então, esse homem, a Bíblia diz aqui para nós assim, e entrando ele no barco, Jesus, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Senhor, deixa eu ir contigo, não quero ficar aqui fora, não. E Jesus, porém, não lhe o permitiu. Por quê? Mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti.
Eles deveriam de notar isso, eles deveriam de perceber a família. Eu gosto de fazer essa visão assim, essa ilustração. Quando esse homem chegou em casa, já pensou nisso uma vez? Você já imaginou quando ele chegou em casa? Alguém disse, o maluco está chegando aí, o maluco está chegando. E o maluco foi chegando, beleza, né? Sorrindo. Tudo bem, pessoal? Está tudo bem. O que houve contigo? Deixa eu contar para vocês. Eu tive um encontro. Você ouviu falar de Jesus, o Nazareno? Jesus, chamado Cristo. E ela anunciou o que Jesus fez. Entende? E é até desnecessário, porque a própria vida da pessoa já vai mostrar. Nós temos que ir para os nossos. Não podemos nos ausentar. Não, até uma festa de casamento eu não vou, porque vai ter bebida lá. Pastor, você vai beber por acaso? Tem que ir lá para dar um testemunho. E não é quando alguém te oferecer uma bebida, você está amarrado, Satanás. Não, obrigado. Sorrindo, né? E quando eu digo, rapaz, mas você sempre gostou do negócio, mas você não sabe. Agora eu tomei uma posição por Cristo, eu estou seguindo a Jesus. E você aproveita e entra com o Evangelho. Mas se você se isolar, ninguém vai ver. Então nós temos que mostrar às pessoas o ministério da reconciliação, que nós fomos reconciliados com Deus por Jesus Cristo, e eles também devem ser. Mas não é uma coisa forçada, uma coisa, entenda, não, é com amor, com carinho, você dando o testemunho que é importante. Uma moça, a Bíblia Sagrada fala, lá no Antigo Testamento, no 2º livro de Reis, capítulo 5, quem não conhece a cura de Naamã, mas não vamos nem falar da cura hoje não, mas falar dessa moça que foi uma missionária, vamos dizer, lá na Síria. Aqui, deixa eu ler aqui o início. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E você também pode conhecer, deve conhecer alguém da família, que é uma pessoa valorosa, uma pessoa de respeito, né? Mas não tem Cristo. É uma pessoa que está perdida. E às vezes é o filho, pastor, me dá só alegria. Menino nota 10, só tira faculdade, agora no trabalho, ou talvez o marido, talvez a esposa, talvez um tio, uma tia. Mas é uma pessoa que tem um problema sério, o que não é salva. E nós temos que testemunhar, as oportunidades vão surgir. E essa moça aqui, que vai falar dela agora, diz assim, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Não fala a idade dela, mas, entenda, ela não foi lá para trabalhar, porque às vezes a pessoa vai para outro país, para outro estado, né, para trabalhar, para ter uma melhor renda, uma oportunidade de trabalho. Não, ela foi presa, ela foi, vamos dizer assim, sequestrada, tirada do seio da família. Não sei se mataram a família, o que aconteceu, porque eles entravam lá, e ela ficou a serviço da mulher de Naamã. Para ficar, já pensaram nisso? Ela sendo, entenda bem, para trabalhar com a mulher do general, ela deveria ter qualidade. Porque senão o pessoal, o general chegou, pessoal, vocês mandaram uma maluca lá em casa, uma doida, ou que não sabe fazer nada? Não. Geralmente ela foi selecionada. Ela foi tirada, não somente ela, outros certamente, e ela foi levada a selecionar para a casa de Naamã, mas ela tinha uma qualidade muito maior. Qual é? Amor. E disse esta a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ela aproveitou, claro que aqui é um resumo, nós não podemos aqui querer acrescentar nada da Bíblia nem tirar, mas deve ter dialogado. É que nem quando o pessoal faz, por exemplo, um teatro, um filme sobre a passagem bíblica, eles fazem o que? Adaptações, né? Não é distorcendo, é mudando para você dar sentido. Então, imagine só, quando essa mulher ficou sabendo, disse, minha senhora, eu já vi que seu marido é leproso, ele tem essa doença, tem essa enfermidade. Mas deixa eu contar para a senhora, lá em Israel tem um homem de Deus, eu conheço alguns feitos dele, ela conhecia mesmo, ela não ia falar por acaso, disse, se estiver diante do profeta que está em Samaria, nós nos calamos, às vezes temos uma oportunidade e não falamos, deviam falar, olha, você sabe que Jesus cura, Jesus faz maravilha, eu não creio nisso, mas se devia crer, é tão bom. Eu tenho testemunho lá na igreja, aí você conta um caso verídico, como é que você sabe, aconteceu um caso assim, como é agora a moça lá de Porto Alegre, a moça sofreu um acidente, estava cheia de platina, coitada, não andava, e a sua cadeira de roda no andador, alguns passos, ela andou tudo lá na igreja,
Quer dizer, vai falando, vai mostrando as coisas para as pessoas. Nós temos que aproveitar a oportunidade. Aí o Naamã foi e falou com o rei mandou uma carta ao rei de Israel, que não entendeu nem a carta que ele mandou, que ele não falou nem do profeta, só falou que estava enviando o homem para ser curado. O homem ficou desesperado, mas eu sou Deus para matar alguém, para dar vida para alguém, para curar alguém. Aí ele rasgou as vestes, que era uma maneira de mostrar a tragédia na vida dele, não a desgraça, né? Que aí, simples, porque a palavra aqui desgraça não, mas tem lugar quando fala desgraça, tem que tomar cuidado no interior, essa palavra é feia para alguns lugares. Então, uma tragédia, né? Que ele estava enfrentando um momento difícil. E quando ele soube, o Eliseu, o profeta, disse: manda esse homem vir a mim, que saberão que há profeta em Israel. Aí o homem não foi nem atendido pelo profeta, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Ele ficou chateado, indignado, os homens que trabalhavam com ele, servos. Pai, ele não pediu nada demais, pediu 7, se vai dar certo ou não, vai lá. Entenda bem, e ele foi, mergulhou, e nós conhecemos o resultado, a cura divina. Eu falei que Deus permite, até na dúvida, até na incerteza, as pessoas falarem. Eu conto sempre que a minha mãe, ela estava desesperada, perdeu o marido do meu pai em acidente. 3 meses depois morreu uma irmã, quer dizer, filha dela, em acidente. Aí ela foi no negócio de terreiro de macumba, que ela frequentava, falar assim: fizeram um trabalho para vocês, tem que fazer um trabalho mais forte, porque senão você vai perder o terceiro embriagado na Avenida Brasil. Quem bebia, né? E tanto que eu sofri um acidente mesmo na Avenida Brasil, dia 10 de maio de 1978. Morreram na hora ali 2 amigos. Eu perdi 2 amigos num acidente e eu fui para o hospital. Entenda, minha mãe já estava indo à igreja. Mas por que minha mãe foi à igreja? Uma senhora chamada Alda, que era budista, nem evangélica ela era. Minha mãe precisava de arrumar um dinheiro para desfazer a macumba. As filhas não tinham família, não tinha, nem encontrou essa amiga chamada Alda. E a Alda disse: Tereza, eu não tenho esse dinheiro, mas ali na suburbana, ali tem um missionário, uns pastores que dizem que desmancham macumba. Se é verdade, eu não sei, que eu não sou dessa religião. E minha mãe, não tendo uma coisa, né, foi e pegou. Bem, o resultado, tanto minha mãe se converteu anos depois, mas fez a campanha, que ajudou, porque eles oraram por nós, entenda bem, tanto que eu sofri um acidente, Deus poupou a minha vida. Amigo, é coisa séria, nós temos que falar de Jesus, mas com o ministério da reconciliação. E às vezes não é falar com palavras, entenda bem, é com ação, demonstrar às pessoas que nós estamos com Cristo. E Deus capacita você, sabe por quê? Em Atos 1:8 diz assim, Atos 1:8. Atos 1:8. Ele diz: mas recebereis a virtude, a palavra virtude é poder, do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Para quê? Dr. T.L. Osborne escreveu o livro O Propósito do Pentecoste. Qual é o propósito de nos dar o Espírito Santo? É para quê? Para falarmos em línguas é bom, para nossa edificação, mas o propósito maior, podemos dizer assim, é esse: e ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, na nossa casa, Judéia, a nossa parentela, Samaria, os nossos vizinhos, e até os confins da terra por onde passarmos. E não diga que não tem, porque essa virtude, esse poder do Espírito Santo é que capacita você. Vamos voltar na 2 aos Coríntios, primeiro capítulo 3. 2 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 5. 2 aos Coríntios 3, 5. Diz assim: não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Deus capacitou você o quê? Pode ir lá na 2 aos Coríntios 5:19. Deus capacitou você a ser uma testemunha dele, lá na sua casa. Por isso ele diz, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Olha agora, de sorte que somos embaixadores da paz. De quem? Que é embaixador? Representante daquele país. Nós somos representantes do reino de Deus. Como se Deus por nosso lugar, quer dizer, como se Deus falasse: por favor, fale do meu amor, mostre o meu amor para eles, mostre a minha grandeza para eles. Nós não fazemos isso, nos tornamos, desculpe a expressão, arrogantes às vezes, discriminadores, e não falo com ele, por quê? Porque ele bebe, eu não vou mais na casa do fulano porque ele bebe. Não, tinha que ir.
Não para beber, mas você não ia antes. Aí eu ia lá, porque a gente ia lá ver se tinha um futebol, bebia uma coisa. Disse, não, agora eu vou lá, mas não vou fazer isso, vou dar o testemunho. Quer dizer, participar, ser social e tudo, mas mais do que ser espiritual, é dar o testemunho, mostrar o amor de Deus, as oportunidades vão surgir. E olha o que ele está dizendo para nós. E pôs em nós o que, pessoal? E não, como se Deus, rogamos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aí você entra, Deus quer vocês com eles, aí você mostra isso para a família. Mas é importante dar o testemunho, é importante você assumir a sua posição, porque senão você está orando, não está orando errado não. Ô demônio, solta o meu marido em nome de Jesus, ou solta a minha mulher, solta o meu filho, e depois aquela grosseria que você usa. Porque é muito fácil expulsar demônio dos outros. A vida é só da gente também. O demônio me faz nervoso, vai embora em nome de Jesus. O demônio causa essa ciumeira na minha vida, me faz essa insegurança. Vai. Orando, porque tem que ver, diz, sinais seguirão os que crerem, meu nome expulsarão demônios, mas não é só das pessoas, na vida da nossa vida. É um demônio que causa o descontrole emocional, um demônio que está agindo em alguma área da sua vida, manda embora também. E para outra pessoa a mesma coisa, demônio, agora é eu e a minha casa, você vai sair do fulano, não precisa nem escutar, a pessoa não precisa escutar, o demônio que tem que escutar, você sai do meu marido com o seu nervosismo, sai da minha esposa, sai do meu filho, minha filha, meu genro, minha nora, meu neto, minha neta, é a parentela, e vai funcionar. Segura essa palavra hoje. Você é chamado para ser um embaixador, oh glória a Deus, representando o reino de Deus. Você tem as habilidades desse reino, você tem a capacidade desse reino, você tem o idioma desse reino. Puxa, o cidadão saiu daqui, foi ser, entenda bem, embaixador na Áustria. Tudo bem, lá eles falam alemão, assim, o idioma deles. Eu lembro que muitos falavam alemão e tudo, mas você vai ser o representante que vai falar português lá. Claro que você tem que conhecer o idioma local, geralmente. Entende? Mas você é o que leva até a cultura do seu país, você leva então as ideias do seu país, a posição do seu país diante de outras coisas no mundo. É o que nós temos que mostrar ao mundo, a posição do reino de Deus diante de tudo aquilo que acontece. Seja